Você já sonhou com um dia em que o seu negócio vai estar pronto e perfeito? Spoiler, esse dia nunca vai chegar. Hoje nós vamos falar sobre algo que todo mundo sente, mas pouca gente tem coragem de admitir: o nervosismo diante da evolução do próprio negócio. Inspira Expira e não e não pira! pira! Sejam mais que bem-vindas, amoras, a este episódio, quarto episódio da segunda temporada. Eu tô achando que isso tá passando rápido demais. Não queria dizer nada, não. Mas eu tô com essa impressão. Olha, hoje a gente vai conversar sobre essa parte da evolução do negócio, do medo que isso vem, mas antes eu queria fazer a nossa clássica, querida, medicagem. Pedir para você curtir, comentar. Se você está no YouTube, comenta, diz o que você achou do episódio. Fala se você tem algum tema que quer que a gente traga para cá. Também aqui na descrição do vídeo tem as nossas redes sociais, tem o link para você colocar a sua história de pira no formulário. Eu queria dizer que eu tô amando as histórias de pira dessa temporada, estão muito legais. Então, vamos que vamos. Eu acho que esse foi o pedido. Comenta, compartilha, curte com quem empreende, com quem não empreende. Nos ajuda a alavancar esse podcast, que é o nosso xodozinho. E vamos para o episódio de hoje. Eu acho que eu fiz bem. O pedido foi ótimo. Tá pedido. Vamos para a conversa de hoje. Pode falar, quer falar, Rai? Não, eu tava só. Eu mutei para suar o nariz. Eu acho que tem 4 episódios que eu tô dizendo que eu tô doente, mas só para justificar, a gente grava no mesmo dia. Então ainda é o mesmo dia para mim. Ainda é o mesmo dia. Nós só trocamos de roupa, gente. Segredos É verdade. revelados. O grande segredo revelado. Cara, você começou com uma coisa que eu acho que é muito importante a gente sempre lembrar, né? Não tem negócio pronto. Não existe negócio pronto. O nosso negócio nunca vai estar pronto. E essa é a verdade mais difícil do universo. Mas é a grande verdade. Não tem um negócio exatamente pronto. A gente não consegue chegar finalmente, né, numa conclusão, porque o nosso Não, negócio está constantemente evoluindo. É por isso que existem os rebrandings da vida, porque é para ele acompanhar o nosso desenvolvimento como empresa, como marca. Por tantos motivos, a gente tem um negócio que evolui por transformação própria, porque de fato o tempo traz um certo amadurecimento. A gente tem um negócio que evolui por questões de mercado, né? O mercado está evoluindo e a gente precisa acompanhar. Então, tem novas tendências, tecnologias, comportamento do consumidor. São tantas e tantas variáveis que levam um negócio a um amadurecimento que é até difícil de conseguir colocar tudo aqui, né, Kel? sim, vou fazer um comparativo com o nosso próprio crescimento enquanto seres humanos, enquanto pessoas, né? Nós temos aquela ilusão na infância de que, quando eu crescer, quando eu for adulto, e a gente não percebe que isso está acontecendo e que não vai existir um momento em que nós vamos parar de crescer, de mudar, de aprender coisas novas, né? Nós temos muitas vezes essa ilusão, tanto para a vida pessoal quanto para a carreira, que em algum momento tudo vai estar no lugar, tudo vai estar muito bem resolvido, né? E a verdade é que não. É que a cada mudança, a cada ano que passa, novas coisas vão acontecendo, coisas que fogem
do nosso controle, e o nosso crescimento está justamente em aprender a lidar com essas coisas e a evoluir através delas. Com o negócio não é diferente, né? Enquanto nós crescemos, o nosso negócio também vai crescendo, também vai evoluindo. E isso causa muita coisa, inclusive o tal do nervosismo diante das mudanças, né, Rai? Demais! Cara, é muito nervoso mesmo, é muito complicado quando a gente vai. E assim, eu posso dizer isso por propriedade, por um conhecimento próprio, eu posso dizer isso pelo meu acompanhamento com as mentoradas. Então, quando a gente vai ali, elas chegaram, a gente começa o desenvolvimento do negócio, o desenvolvimento ou redesenvolvimento do negócio, né? Mas, enfim, daquele capítulo novo que está surgindo. E a gente vai nesse processo, aos poucos, mudando. E é muito engraçado, como sempre, todas as mentoradas até hoje, no meio do processo, dão uma travada. Elas param aí, para de agendar, aí eu vou atrás, o que é que tá acontecendo? O que é que foi? Porque eu tô com medo, Rai. É porque tem muita coisa mudando. Eu não sei se eu vou dar conta. Então, são vários pontos e essa coisa que você trouxe foi perfeita, assim, essa comparação em relação ao nosso crescimento como seres humanos. Não existe um momento canônico. Ok, agora você é adulto, né? Você tá ali o tempo inteiro evoluindo, crescendo, vivendo experiências e aí estrala e você se dá conta que você é um adulto, né? Não tem um momento canônico para isso. E essa evolução, assim como na vida, eu acho que todo mundo, quando se percebeu nesse lugar de adulto, teve medo, né? Eu lembro quando isso clicou a primeira vez para mim, eu fiz, ih, caramba! E agora? É. Isso também acontece dentro do negócio. E caramba, e agora? E agora que eu tenho mais responsabilidades, e agora que às vezes eu tenho que lidar com um funcionário, e agora que às vezes eu tenho que lidar com tantas e tantas e tantas e tantas coisas assim. Então, eu acho que é normal esse medo da evolução, mas a gente não pode, sob hipótese nenhuma, encarar esse medo de uma forma como uma ameaça. A gente tem que encarar esse medo como uma oportunidade de crescimento. Porque é aquela Exatamente. clássica, né, frase que é o tá com medo, vai com medo mesmo. Porque o medo ele não vai passar, ele não vai nem diminuir. Mas conforme você vai, e você pega aquilo dali e transforma em oportunidade, você leva isso para um outro lugar. Exatamente. O medo, acho que a gente já falou isso em algum outro episódio. O medo, ele é algo natural, né, do ser humano. É algo natural na nossa vida porque ele nos protege, né? Ele nos deixa em estado de alerta quando é necessário. O problema é quando esse medo ele começa a nos paralisar diante das oportunidades de crescimento. Porque o que é o crescimento? É você começar a caminhar para um lugar que você desconhece. Você está na tal da zona de conforto, que nem sempre está confortável, mas digamos, você está na zona conhecida. Cheguei nesse patamar da minha vida, do meu negócio, e aqui eu já conheço, aqui eu já domino, aqui eu já tenho as manhas, né? Só que aí, se você quer continuar evoluindo na vida, vai vir para você oportunidades de crescimento, conquistas e junto com tudo isso desafios e junto com tudo isso medo, insegurança, porque eu não domino, eu não sei o que é que tem depois, até aqui eu já conheço e está muito confortável. E se eu for para lá e der errado? E se eu for para lá e as pessoas me criticarem? Então tudo isso vem para na nossa cabeça. E Rai, uma coisa que eu achei interessante no que você falou sobre as suas mentoradas, inclusive eu sou uma delas, é que nem sempre. Eu achei muito interessante que você falou que uma ou algumas delas verbaliza, eu tô com medo, eu tô insegura. Quando a gente verbaliza isso, é maravilhoso, porque a gente mesmo ali está consciente, deixa a outra pessoa consciente, a outra pessoa pode nos ajudar. Mas e quando a gente não verbaliza isso? E quando a gente começa a simplesmente ter atitudes
que são de autossabotagem por Autossabotagem. conta desse Isso, medo, nossa. né? Dessa insegurança. Eu falando é carapuça servindo para mim mesma. Não, mas às vezes elas só falam depois de muito puxar, sabe? Depois de muito, olha, e às vezes até deu acusar. Às vezes eu falo, olha, será que você não tá com medo? Será que você não tá tomando essa decisão porque você não sabe o que é que vem depois? E aí você tá com medo do que vem depois e tá dando 10 passos para trás no desespero, se achando que não é capaz, enfim. E aí ok, tudo bem, eu processei, eu consigo verbalizar, mas às vezes eu tenho que dar uma puxada na corda até vir esse ponto, mas é interessante. E aí eu pensei se valeria a pena eu abrir um bastidor do meu negócio, né? Do momento, que eu tá me acompanhando aí, ela tá vendo também. Mas, cara, eu tô num processo de evolução com o meu negócio, eu empreendo há 5 anos. E fazem 5 anos que eu venho testando, acertando, errando, me movimentando. E aí, no último ano, em 2024, muita coisa seguiu um caminho mais interessante. Eu disse isso nas minhas retrospectivas e para todas as mentoradas, mas 2024 foi o ano onde eu efetivamente entendi o meu papel como empresa e o que eu precisava para servir no mundo como empresa, porque um negócio, no fim das contas, sinceramente, ele tem que servir de alguma forma, né? E aí eu tive esse ano de 2024 muito interessante, muito desafiador, mas ao mesmo tempo muito recompensador. E quando chegou no final do ano, com um breve burnout, eu fui sentar para refletir, né? O último trimestre do ano eu costumo tirar para isso. E aí eu sentei para refletir, para olhar tudo que eu fiz, tudo que aconteceu. E eu cheguei à conclusão de que eu precisava dar um empurrãozinho a mais, que eu precisava mover algumas coisas, mudar algumas coisas. Eu lembro que eu comentei para Kel, comentei isso com Kel, eu acho que eu comentei, Kel, que eu disse assim, o meu problema, o meu medo agora é porque antes eu não tinha muita coisa a perder. Agora eu sinto que eu tenho. E às vezes o nosso medo está aí. A gente já construiu cada coisa tão legal que a gente tem medo de arriscar e se senta ali na zona de conforto e fica. Só que a zona de conforto, como o Kel bem disse, muitas vezes não está confortável, mas está conhecida. E o ser humano, a gente já falou várias vezes de cérebro aqui, o nosso cérebro ele foi feito para evitar o esforço, para evitar a fadiga, para guardar a energia para o momento de sobrevivência. Então, ele não vai querer mudar. E aí, enfim, estamos nesse processo de mudança. Durante 2024, meu negócio evoluiu muito, e aí agora em 2025 eu disse, ok, precisamos mudar alguma coisa. Essas mudanças vão acontecer no primeiro semestre. E já começaram alguns movimentos agora. E eu acho que o processo inteiro, eu olho para a cara de Kel e para a cara do meu marido e digo, eu tô com medo. Mas aí vem os dois e digo, mas e vem, né? Aquela coisa. E aí é outra coisa importante, a tua rede de apoio, empreendedor ou não, porque Guilherme não é empreendedor, nunca pensou na vida em ser, nem quer. Mas vem aquela coisa do você consegue, é um desafio, tenta enxergar isso como uma oportunidade, porque às vezes a gente não enxerga. Então, eu acho que vale muito a pena a gente entender que é normal ficar nervoso ao mudar, mas esse normal não precisa ser paralisante. Ok, é normal, tá difícil, eu tô com medo, tudo bem, mas o que é que eu posso fazer aos pouquinhos cada dia? Uma coisa que serviu muito para mim foi que um dos meus principais medos foi que eu não tinha aquelas coisas escritas. Eu tenho uma memória de 10 centavos. Eu não confiem na minha memória, você não confia. Você confia que eu vou escrever aquilo, tudo bem. Mas na minha memória, na cabecinha aqui, não.
E aí, eu tava dizendo, eu compartilhei com quem eu fiz, cara, sabe qual é o meu maior medo agora? É porque eu não tenho nada escrito, não tá nada no papel. E o fato de não estar nada no papel, eu tenho a sensação de que eu vou esquecer. E me traz esse medo muito forte. Se eu esqueço, eu não consigo colocar em prática. Se eu não consigo colocar em prática, eu não consigo evoluir meu negócio. E consegue observar para onde a cabeça da gente vai escalando? E aí bate na síndrome da impostora, dá aquele pane no sistema, alguém me desconfigurou, já diria Pete. Não é mesmo? Então, assim, de uma pessoa que está passando por uma grande revolução no negócio, que está refazendo esteira de produtos, que está recriando produtos que já são bons para trazer outras formas de abordagem, porque o mercado pediu a mudança, né? Porque o consumidor mudou a forma de consumo, vai ser apavorante, mas vai dar certo. Sabe? Eu acho que essa é a coisa que eu repito na minha cabeça e que eu digo para as outras empreendedoras. Eu falo em voz alta para quem? É para os outros, não é para mim. Eu estava nessa reunião, e aí que me chamou para voltando aqui, um pouco eu acelerei e fui para frente. Né? Mas Kel disse: não, Rai, então vamos fazer uma reunião que aí juntas a gente coloca tudo no papel para ver se você fica um pouco mais tranquila. Rede de apoio empreendedora. E aí eu disse: claro, vamos, sentamos, fizemos uma reunião, botamos tudo no papel e veio um alívio gigantesco, assim, sabe? Eu esqueci o que eu estava falando antes. Mas esses episódios estão ótimos. O juízo da gente tá de centavos, Kerlane. Pelo E amor olha que de ainda é Deus. janeiro, hein? É porque janeiro, novamente, a gente lá no primeiro semestre já concordou que janeiro, por si só, já, o primeiro semestre, no primeiro episódio, Primeiro a gente já episódio. concordou que janeiro, por si só, foi um semestre. Não é mesmo? Pois é. Pois é, eu acho muito legal, Rai, você abrir isso aqui, né? Porque é aquela famosa, o que a Brené Brown fala, né? Aquela coragem de ser vulnerável, de se mostrar vulnerável. Eu acho que é algo que talvez falte demais hoje em dia em pessoas que se dizem guias, se dizem mentores de outras pessoas. Eu acho que você reconhece um bom mentor, um mentor bem resolvido, bem resolvido não significa perfeito, tá? Ou acabado, ou que chegou na iluminação. Mas uma pessoa assim, sabe? Show de bola, como diria vovô. Sabe, você reconhece um mentor de verdade, um guia de verdade, quando ele tem essa coragem de se mostrar vulnerável diante da sua comunidade, diante das pessoas que lhe acompanham, porque essa é a grande verdade. Todos nós sentimos medo. Aquela pessoa que você admira, aquela pessoa com a qual você muitas vezes se compara, ela também sente medo. Talvez ela não sinta os mesmos medos que você, mas ela sente medo, sim. Porque se você não é uma pedra e está estacionado num só lugar a vida inteira, você está aí crescendo e se deparando com novos desafios, se deparando com fases diferentes da sua vida, do seu negócio, e todas elas têm esse elemento do desconhecido, daquilo que a gente não controla. E é isso que traz medo para a gente, né? E como o Rai falou, é super interessante, super importante a gente ter essa rede de apoio. Ah, mas eu não tenho ninguém ao meu redor, o meu marido não me apoia, a minha irmã não me apoia, a minha família não me apoia, eu não tenho amigos. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Pessoas que compõem hoje a minha rede de apoio, pessoas em quem eu confio hoje, muitas delas estão na minha vida há muito tempo, mas muitas delas eu conheci inclusive através da internet, inclusive através do empreendedorismo. E são pessoas que, por termos afinidades, por termos identificação também primeiramente nesse universo do empreendedorismo e depois em outras coisas, né? Que com o tempo e o relacionamento você vai descobrindo, se tornaram às vezes muito mais próximas e muito mais apoiadoras do que gente que eu conheço há anos, do que gente que me viu crescer, né? Então busque, Eu porque acho em algum que lugar vai ter alguém para te apoiar. eu ia dizer que eu acho que o nosso exemplo
A gente se conheceu tem um ano. Um ano. Né? A gente já falou isso, tem um ano. Parece que é uma década, sinceramente. Parece que isso não é uma coisa ruim, na verdade. Mas tem um ano, a gente se conheceu em dezembro de 2023 para um projeto que a gente ia fazer juntos que não deu certo e a gente manteve o contato e foi se encontrar. Cara, Podinspira, Workshop Rumo, Mentoria Ressurgir, eu dentro da mentoria de Kel, de acompanhamento de Kel. Então, assim, cara, entenda, não necessariamente a sua rede de apoio vai estar ali já pronta para você. Você provavelmente vai precisar construir ela. Sabe? Exatamente. Exatamente. Então, é isso. E assim, essa questão da evolução do negócio, né? Eu acho uma coisa que eu queria comentar, lembrei agora. Estava tentando lembrar que você falou, né, Dale. sobre o medo, o medo de perder. Cara, isso é tão forte, porque a gente não faz isso só para o negócio, a gente faz isso na vida. O medo de perder eu já conquistei. Né? E muitas vezes por esse medo de perder aquilo que você já conquistou, que para você, na sua visão hoje, é gigante, te bloqueia de ver o que realmente é gigante que está depois disso. E não é que a gente vai ser sempre aquela pessoa inconformada. Não, não é a questão de ser uma pessoa inconformada que sempre quer mais, que nada nunca está bom. Não é. É que o ser humano é assim. A gente chega num patamar e a gente já enxerga. Porque é isso que faz a vida da gente progredir. Se a gente ficar conformado, sabe, o tempo todo naquele mesmo lugar, você não desenvolve. E nós fomos feitos para crescer, para expandir, para desenvolver, e não para ter medo de perder aquilo que a gente já conquistou. Né? Então, essa é uma virada de chave muito importante para a cabeça da gente de empreendedora, porque esse medo de perder é que faz muitas empresas ficarem obsoletas, perderem oportunidades de crescimento, ver a onda do crescimento passando e ficar ali rígido no mesmo lugar, porque não quer abrir mão daquilo que já é muito certo. Então, isso é um perigo grande do ponto de vista filosófico e subjetivo para a vida da gente, mas para o ponto de vista estratégico de negócio também. O medo de perder faz empresas falirem. Sim, sim, muito. Então, é interessante. Eu estava tentando recordar aqui, eu estava olhando para a pauta da gente, e eu lembrei que a gente colocou um tópico de falar sobre outras empreendedoras, né, outras grandes marcas. E sabe quem me veio à cabeça agora? Bianca Boca Rosa. Ela tomou uma grande decisão na vida, que era sair. Cara, se vocês não têm noção do tamanho da indústria de beleza brasileira. A indústria de beleza brasileira é massiva. É incrível. E ela tinha um suporte nessa indústria que era uma marca parceira, que era a Paiô, que era uma marca que já tinha muitos anos nessa indústria, que já tinha nome, que já tinha reconhecimento. Então, era uma marca que tinha ali um aporte, um suporte para fornecer a ela muito grande. E a decisão dela de se tornar uma marca independente e sair da Paiô foi, cara, eu não sei nem expressar, porque realmente foi de uma coragem, de um ato de coragem, porque aí, ó, o financeiro passava pela Paiô. Decisões, ela tomava as decisões criativas, etc. Mas se dava problema com o produto, Paiô. Se dava problema de venda, Paiô. Se você acabava os produtos, Paiô. Ela não se preocupava com nada. Aí ela assumiu isso para si, ela fechou a parceria com a Paiô. Você observou, quem já acompanhava, etc., rolou muito estudo de caso na época, mas uma coisa que eu observei bastante, eu achei bem interessante, Kel, é que dava para perceber que a Bianca ia sair da Paiô porque ela parou de lançar. E a Bianca ela tem
essa coisa como empreendedora de constantemente estar lançando produtos. Ela parou de lançar e ela parou, na verdade, ela começou lançando as mesmas coisas, enquanto o mercado estava pedindo um outro tipo de base, um corretivo, uma coisa de cílios, um rímel. Ela estava lançando paleta de maquiagem, paleta de sombras, quer dizer. Então, estava estranho o movimento, mas é porque ela já estava no processo de negociação de sair da Paiô. E aí, beleza, ela tomou essa decisão, ela oficializou, teve toda uma questão contratual, porque a gente não está falando aqui de marcas pequenas, a gente está falando de marcas gigantescas, né? Uma com uma visibilidade muito grande e uma com uma estrutura de negócio muito estabelecida. E aí ela começou a construir esse processo dela, passou 2 anos para lançar a marca, deu vários problemas no lançamento, porque é normal dar problema, teve sim um erro ali de teste, etc. Mas também, mesmo que os testes, quase, eu estava lendo uma matéria na época, eu li uma matéria na época que dizia que, digamos que saiam por hora 1.000 embalagens de base, né, do coisa dela. A cada 1.000, 100 são testadas. É uma amostragem muito pequena para garantir que o erro não vai acontecer. Beleza? Beleza. Mas ainda assim é boa o suficiente para seguir para o mercado. No teste, dava um erro de 0,03%. Veja como foi baixo. E aí, quando chegou no mercado, teve aquele todo bafafá, que a gente já sabe, de a base pegava na ponta da embalagem. Tinha produto que estava com um negócio de rodar, o stick estava quebrado. Por quê? E aí depois ela foi descobrir, ela passou dias sumidas, ela retornou com a resolução do problema. Não, era embalado quente, derreteu e quebrou o negócio. É isso. Então, assim, ela falou isso várias vezes. Eu entrei nesse assunto para dizer justamente que ela falou desse medo várias vezes. Quando ela tomou a decisão lá atrás, ela teve medo. Quando várias entrevistas que ela deu para o podcast, ela falou isso. Quando ela tomou a decisão lá atrás, ela teve medo. Quando ela começou a fazer isso de verdade, ela teve medo, porque aí era uma marca independente, então é o dinheiro dela que está ali. Ela falou isso em vídeo no Instagram dela, eu No lembro. Assim que Instagram. começou a pipocar as críticas, né? As críticas, quando ela foi lançar, ela teve medo. Quando ela lançou e as críticas saíram, ela teve medo. Então, assim, veja, é um sentimento que, querendo ou não, vai acompanhar a gente em todas as decisões que a gente tomar dentro do nosso negócio. Seja ele pequeno ou grande, sabe? Então, acho que a gente parar, ok, entender isso. Ser terapeutizada, mais uma vez eu aqui, as pessoas daqui a pouco vão dizer, querida, você só levanta essa bandeira. Mas parar, refletir, entender os seus sentimentos, as suas emoções, saber como processar, não colocar isso como uma coisa que lhe para, e sim uma coisa que vai abraçar a evolução do dia a dia. É normal evoluir. Porque Eu tô eu ia até falar. fazendo. Desculpa, só para eu concluir o raciocínio, é rápido. Eu tô fazendo essa mudança agora, e eu tinha comentado com o Kel, mas recentemente eu fiz um rebranding, tem 2 anos. Mas aqui seria só uma realocação, um reposicionamento. Então a gente vai precisar constantemente estar fazendo essas realocações. Essa mudança vai acontecer sempre. E a gente vai ter esse medo sempre e vai precisar lidar com ele sempre para continuar no processo de evolução do negócio. É isso. Que eu ia falar é justamente essa questão que você comentou aí, de abraçar a evolução no dia a dia, porque a mudança e o medo dessa mudança e o medo das coisas novas, da evolução, do crescimento, ela não chega do nada, né? Ela não chega só depois de não sei quantos anos, ela está no nosso dia a dia. Né? Então, é das pequenas mudanças, dos imprevistos que acontecem, da gente saber se adaptar, né? Tá aberto para ouvir as pessoas,
Porque muitas vezes, e falando de negócio, é muito das pessoas que veem essa necessidade de mudança, no caso do nosso cliente, dos nossos parceiros, né, de pessoas que estão ali nos orientando. E isso não significa que a gente vai dar ouvido para tudo que for falado. Né? Existe um momento também que você tem que fincar a sua bandeira e dizer vai ser desse jeito, porque independente de só eu acredito que vai dar certo, mas eu acredito que Bancar, vai dar certo. Bancar as bancar suas as suas decisões. decisões. Mas ter Exatamente. também essa abertura, né? Para ouvir as pessoas, para ouvir o seu cliente. Falando de produto, por exemplo. Né, de produto, às vezes a gente tem uma dificuldade muito grande de abrir mão daquilo que nós idealizamos como ser perfeita, a solução perfeita para o meu cliente. Aí o teu cliente vai e diz: não, eu quero de outro jeito. Não é essa entrega que eu esperava. E aí você, cara, mas está tão perfeito. E o cliente, mas não é isso que eu preciso. E você vai fazer o quê? Você não vai mudar? Você não vai realinhar? Você não vai reconfigurar? Né? Você acabou de preparar uma coisa maravilhosa, uma coisa incrível, mas aí o mercado, pô, mudou. E você vai, não, agora eu não vou mudar, não. Vai ficar para trás. Então, assim, é essa dança, né? A eterna dança da mudança no dia a dia. Você tem que acompanhar ali esse ritmo, claro, dentro daquilo que é possível, não significa que todas as mudanças do mundo, né, da tecnologia, do mercado, vão ser abraçadas por você e sua empresa, mas aquelas que corresponderem, né, ao objetivo, ao lugar onde você quer chegar, você precisa, sim, ser flexível, né, no seu planejamento para incorporar elas ali. Isso me lembrou, Kel, dessa questão do ser flexível no seu planejamento. Todo mundo sabe que eu faço planejamento da empresa no último trimestre. Então, acho que em novembro eu estava com planejamento, início de novembro eu estava com o meu planejamento pronto. Eu comecei no fim de outubro, demora ali uns 15 dias, às vezes um mês. Mas no fim de novembro eu estava com o meu planejamento pronto. Qual foi a primeira coisa que a gente fez? A gente pegou o planejamento e refez. Ele não foi refeito do zero, porque lá eu já entendia que algumas coisas estavam mudando e já coloquei meio que essa mudança. Mas a gente refez o planejamento, assim, grandes partes dele. Porque é o que eu digo sempre: tudo que está aqui não está batido em pedra. Porque o empreendedorismo não funciona como uma pedra. Não dá para você cravar as coisas ali e achar que aquilo vai ser para sempre. Não dá, não tem como, não funciona, sabe? E aí foi uma das coisas que a gente fez. A gente pegou o planejamento, que é com toda a paciência do mundo. Eu acho que até nessa reunião, acho que eu até chorei. Então, assim, para você entender, para você entender que vai mexer com você, por isso que você precisa ter autoconhecimento, é por isso que você precisa entender sobre as suas emoções, né? Enfim, porque empreender exige bastante disso, e essas mudanças que inevitavelmente vão acontecer no seu negócio exigem muito de você ali, de você acompanhando, de você estando disposto e sendo flexível para que essa mudança aconteça. E um outro ponto que a gente colocou aqui foi sobre investir, né? Investimento, muitas vezes a gente investimento para que você se sinta mais segura nesse processo de mudança, para que você entenda que ter isso, cara, eu falo isso na sessão de financeiro da Ressurgir. Ter um espaço dentro do seu caixa como empresa reservado para investimento. E aí muita gente acha que investimento é comprar equipamento, é também, mas investimento intelectual e capital intelectual é tão válido. Uma das coisas e movimentações que eu fiz quando eu entendi que eu precisava dessa mudança, eu contratei uma mentoria de uma pessoa que está há mais tempo no mercado que eu e que tem alguns insights provavelmente maiores para me dar sobre o movimento do mercado do que eu tenho. E, no geral, esses investimentos eles não são baratos. Mas, se você tem esse aporte reservado dentro
do fluxo financeiro, ele passa. E você sabe que você vai recuperar esse investimento lá na frente. Algumas das coisas dos projetos que a gente vai fazer, porque Kel está executando as coisas comigo, porque é sobre isso. Mas algumas das coisas que a gente vai fazer para essa mudança do meu negócio exige um investimento de profissionais, de contratação de profissionais, de locações, de tantas e tantas e tantas coisas. E você precisa ter a consciência que isso faz parte do seu negócio. Sabe? Porque eu acho que às vezes as pessoas também esquecem isso, sabe, Kel? De que dentro do desenvolvimento do negócio e do financeiro, você precisa deixar ali um certo capital de investimento, porque essas mudanças, isso vai te deixar mais segura no processo de mudança, na minha opinião. Isso. A intenção é de deixar mais seguro, sim. De você investir no seu aprendizado contínuo, em ferramentas que te tragam, né, essa segurança, para que você consiga seguir em ferramentas, em pessoas, né, para que você consiga seguir em frente. Pode acontecer de você investir e continuar se sentindo muito inseguro. Então, aí a gente volta ali para a propaganda da terapia que Dona Rayane sempre faz. Né? Aí você precisa ver por que você está com tanta insegurança, porque a gente também tem que ter cuidado para não ficar naquele movimento de ainda não estou seguro, preciso de mais uma mentoria, ainda não estou seguro, preciso de mais um curso, ainda não estou seguro, preciso fazer não sei quantos cursos e livros e tudo no looping eterno, né? Looping eterno, que o looping ele já é um looping eterno. Né? Já é eterno. Mas você entra para você ver como é intenso, que ele é um looping eterno. Você entra ali naquele caminho sem fim de preciso, ainda não estou pronta, ainda não estou pronta. Né? É preciso ter cuidado e equilibrar isso. Só mais esse equipamento, só mais esse curso, só mais esse livro. E nesse só mais, você fica só mais para o resto da sua vida e não sai do lugar. Eu volto lá naquele exemplo que eu dei sobre o nosso crescimento. A criança, Sim. quando ela está aprendendo a andar, ela cai, meu amor. Ela cai e infelizmente vai acontecer. Né? Tem um amparo ali de um adulto, no caso de um mentor, de uma rede de apoio, né? De uma ferramenta que te faz sentir mais seguro, mas você vai em alguns momentos cair, você vai em alguns momentos errar. Isso vai acontecer. Quando você aceita isso, você até se prepara melhor. Eu acho que eu até você tocou nesse ponto e eu pensei numa das coisas assim, quando eu estava nesse processo, uma das coisas que eu disse, tanto a Kel quanto a Gui, meu marido, foi o seguinte: eu tenho que enxergar cada coisa daqui como uma oportunidade. É uma oportunidade de entender o que eu não quero fazer, é uma oportunidade de entender o que eu não preciso, é uma oportunidade de entender literalmente. A palavra-chave é essa, que a gente falou lá em cima: enxergar as coisas como uma oportunidade. É uma oportunidade de mudar o meu negócio de uma forma que seja alinhada com as minhas coisas. Um dos últimos pontos que a gente colocou aqui, que foi sobre reavaliar o que não estava funcionando. E aí eu comentei, né? Essa decisão de mudança veio a partir de um burnout. Se eu estou tendo um burnout, algo não está funcionando. Se algo não está funcionando, eu preciso mudar. Para onde eu vou? Como eu vou funcionar? E tudo nasce muito daí, né? E aí, novamente, é uma situação ruim? Mas se você enxergar como uma oportunidade, ela deixa de ser uma situação ruim para ser uma situação ruim, mas que traz evolução. Exatamente. Acho que foi perfeito. Nossa, e assim como quem não quer nada, passaram-se 40 minutos do nosso podcast. Para finalizar, assim. Menino, e a gente com a matraca ligada, né? Para finalizar este episódio, eu queria dizer que nós somos um equilíbrio maravilhoso. Porque um episódio a gente fala e não se acaba mais passa.
do tempo que a gente pensa para o podcast. Aí o outro episódio a gente dá uma diminuída. E assim, é uma mistura de uma coisa técnica com uma coisa mais de autoconhecimento, mais interna. Olha, eu particularmente adoro essa dinâmica. Não sei Eu gosto vocês, mas também. digam que sim aqui nos comentários, por favor. E vamos, claro, que obviamente, para o nosso amado quadro, eu gosto muito desse quadro, Histórias de Pira. A história de Pira de hoje, eu li rapidamente por cima, porque fui eu que selecionei as histórias dessa leva de episódios, e aí eu li rapidamente por cima, e eu me identifiquei 1000%. Eu tenho que dizer que eu me identifiquei 1000% na história. Vamos lá. Dos muitos desafios que o empreendedorismo me trouxe, aprender a usar novas ferramentas foi e ainda é um dos maiores. Por muito tempo, eu fiz todas as minhas apresentações de consultoria no PowerPoint. Usava o Word para textos, Excel para planilhas, até que eu comecei a ter problemas, arquivos corrompidos, imagens que sumiam do nada, trabalhos inteiros que eu precisei refazer. Foi aí que eu decidi migrar para o Canva. E eu digo que eu me identifico aqui porque eu lembro que a mentoria Ressurgir, eu fazia os slides no PowerPoint. Só que eu não tenho o costume de salvar os meus arquivos no meu computador. Eu tenho o Drive instalado no meu PC e meus arquivos ficam salvos no Drive. E aí o PowerPoint, minha amiga, não sincronizava com os arquivos do Drive. E a quantidade de sessão que eu perdi, você não está entendendo. Então, assim, eu me identifico diretamente. Foi aí que eu decidi migrar para o Canva. Todo mundo dizia que era fácil, intuitivo, maravilhoso, mas eu odiei. Não entendia a lógica da plataforma, me atrapalhava com as ferramentas e cada simples ajuste parecia uma batalha. Teve choro, desespero e muita vontade de desistir. Mas eu sabia que no longo prazo aqui entra a questão da consciência, da autorresponsabilidade. Essa mudança faria diferença no meu negócio. Então eu continuei. Depois de meses de adaptação, tudo mudou. Hoje eu amo o Canva e não troco por nada. Sei que foi a melhor escolha, mas no início eu quase voltei correndo para o Office. Agora a minha nova batalha é com o Notion. Como assim? Acho uma plataforma incrível, mas cheia de detalhes que me deixam perdida. Sei que, com o tempo e paciência, eu vou dominar essa também. Mas por enquanto eu só peço forças. Ai, meu Deus. Eu costumo dizer que eu não peço forças, não. Se Deus me der forças, eu vou bater em alguém. É melhor ele me dar paciência e Muito melhor. sabedoria para eu aprender. Mas, cara, eu totalmente me identifico com essa parte do Canva, porque realmente. E aqui vai uma coisa engraçada sobre. A primeira ressurgir. Eu tentei fazer ela no Canva, a proposta. E foi tão desesperador. Eu não consegui entender como funcionava. Eu não consegui entender. Eu chamei Guilherme, aí eu mostrei. Aí, na época, eu usava Adobe Photoshop, na verdade, Adobe Illustrator. Eu usava o pacote Adobe. E aí, eu acabei fazendo tudo no Adobe. Eu fazia Adobe Office, eu fazia os slides no Photoshop, no PowerPoint. Aí, eu fiz, na época, eu, além dos slides, dava uma apostila. E a apostila eu fiz no InDesign, que foi um terror para fazer, mas eu não conseguia lidar com o Canva, Kel. Então, assim, eu completamente entendo a pessoa que mandou essa história, porque realmente eu super me conecto com ela. E sobre o Notion, dica que me ajudou bastante. Hoje a gente já tem muito mais conteúdo em português. Na época que eu comecei a usar o Notion, há 4 anos atrás, a gente só tinha conteúdo em inglês. Mas se você jogar no YouTube mini curso do Notion, tem vários e vários mini cursos que vão te ajudar a clarear bastante, a entender bastante a ferramenta. Uma coisa que eu fiz foi, eu procurei, eu achei, eu me identifiquei com uma pessoa ali de um vídeo, na época,
E aí eu botei o vídeo dela passando na TV e eu fui replicando exatamente o que ela fazia no computador. E eu fiz isso umas 3 vezes diferentes. Na época eu montei o meu sistema da faculdade. E aí eu fiz isso umas 3 vezes diferentes. E aí no final eu já entendia mais ou menos como é que a plataforma funcionava. Então talvez isso te ajude. A minha identificação é com a dificuldade com o Notion também no começo, né? Quando eu comecei a usar o Notion dentro da Ressurgir, é porque eu tenho uma questão também que eu demoro um pouquinho para aprender certas coisas que para o meu cérebro são um pouco mais complicadas. Mas depois que eu pego o embalo, eu vou que vou. Mas no começo eu dei umas travadas, assim, porque ele é um sistema que ele assusta um pouco, né? Mas eu achei super interessante a posição dessa pessoa que mandou a história, que é muito parecida com o posicionamento de outra pessoa, de outra história que a gente contou, dessa questão de entender a sua limitação naquele momento, mas não paralisar diante daquilo. Né? Tá, eu sei que está sendo difícil isso para mim, mas se eu for persistente, eu vou conseguir e isso vai me ajudar no futuro. Então, escolhas, né, da vida adulta que a gente tem que fazer. Eu acho que dá, então, aqui, que é para a gente observar um padrão para você, empreendedora, entender que você não está sozinha. Porque, ó, essa história eu me identifiquei, é uma história que Kel se identificou, que é parecida com uma outra moça, ou rapaz, eu realmente não sei. Em questão de gênero, número ou grau, moça, né? provavelmente uma moça. Mas é o nosso público maior. Maior. Então, você percebe que existe um padrão, essa dificuldade de aprendizar, de aprender novas ferramentas, de acompanhar a evolução. Então, saiba, querida, que você não está sozinha. Estamos todas juntas de mãozinhas dadas. Sua rede de apoio está aqui, ó. É verdade. Estava procurando uma. Achou, minha filha. Achou, Amoura. É verdade. Nos mande DM, comente nos comentários. É isso. Isso, bem, acho que temos, né? Foi ótimo. Uma delícia esse episódio. Adorei. Com essa história de pira, a gente acaba o episódio de hoje. Não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. A disléxica tiltando já. @Carlane Real. @Rayane Esther, Rayane com Y e 2 N's, Esther STHE. E @Pode Inspira. Por lá a gente está sempre compartilhando os bastidores do empreendedorismo, questões sobre vendas, produção de conteúdo, desenvolvimento de negócio, de marca. E no Pod a gente está sempre trazendo algumas novidades. Eu vou dar um pequeno spoiler no final desse episódio. Teremos muito em breve um tal de um workshop online, né? Então fiquem aí com isso na cabeça, acompanhem o Instagram para saber mais novidades. Que ela tá rindo ali da minha cara, que a gente não combinou isso. Eu tô soltando os spoilers de graça. Não tava na pauta, hein? Mas é isso, gente. Beijo, beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau.